Bom, pessoal, já está gravando novamente. Vou dar boa tarde de novo. E a gente vai, então, iniciar a nossa aula de hoje do ponto onde nós paramos na nossa última aula de filosofia, quando falávamos dos filósofos chamados contratualistas, tá? Vocês lembram que eu já tinha explicado para vocês, eles não se consideravam contratualistas, tá? Eles são taxados, e aí a gente pode usar essa palavra sem o menor medo, né, de estar cometendo uma injustiça. Eles são colocados nessa caixa, digamos assim, contratualismo, porque num determinado momento da obra filosófica desses pensadores, né, Rousseau, Locke e Thomas Hobbes, eles vão tratar de um assunto em comum, que é a origem do Estado. E essa origem do Estado, em todos eles, parte da análise do ser humano enquanto um ser que participava de uma sociedade anterior à existência do Estado e o surgimento do Estado, como que era, como que aconteceu e como que ficou. Beleza? Eu vou aqui compartilhar os slides desde o início, tá? Mas eu vou passar rapidinho. A Júlia e a Joana, depois, se vocês quiserem, eu aconselho vocês a assistirem, tá? Eu vou disponibilizar a gravação das aulas sobre o contratualismo, da nossa última aula, lá no Classroom. Eu não lembro, Dani, pode me ajudar, Valentina, se eu cheguei a colocar, eu acho que sim, né? As duas primeiras partes do contratualismo. Eu não estou lembrado agora, mas depois eu vejo. E aí, vocês, meninas, se quiserem assistir as aulas posteriormente, vai estar tudo lá gravado, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui, peraí. Contratualismo. Beleza. Vocês já estão vendo minha tela. Vou botar aqui tela cheia. Por favor, tá? Vocês podem me interromper a qualquer momento. Dúvidas, colocações, correções, sugestões, tá? Situações. Deixa eu só ver aqui no chat. Tem as duas primeiras, né, Dani? Joia, então. Coloquei, né, Valentina? Tá, só para ter certeza. Então, Júlia, Joana, vocês já estão inseridas lá no Classroom de filosofia? Qualquer coisa, vocês têm que dar um toque no Ferrari, tá? Eu acho que eu não tenho acesso para adicionar vocês. Mas depois a gente vê isso. Então tá, gente, nós temos aqui os nossos três queridos contratualistas, né? O da esquerda para a direita, Thomas Hobbes, um inglês lá do século XVI. O John Locke, século XVI para o XVII. E o Jean-Jacques Rousseau, um suíço, o Hobbes também inglês, o Rousseau suíço, século XVII para o século XVIII, Rousseau ali já no iluminismo, tá bom? O Locke foi um dos precursores do pensamento iluminista, tá? O Ferrari sempre fala isso nas aulas de história, né? A Revolução Inglesa, ela não é, de certa maneira, considerada uma revolução iluminista, mas ela tem já no seu cerne todo como é que eu posso dizer, toda a embocadura, digamos assim, conceitual do pensamento iluminista, por causa do Locke. A Júlia e Joana já assistiram? Ótimo! Que bom, então. Vamos lá, gente. Então, partimos, né, daquela vez do contrato social, tá? Que é uma prerrogativa da qual esses filósofos partem, né? O surgimento do Estado a partir de um contrato firmado entre os indivíduos. Aí o Hobbes vai dizer que esse contrato é firmado por necessidade, tá? Porque o homem em estado de natureza, ele é totalmente livre e se você não tem regras, não tem leis, a natureza desejante do homem vai conduzir esse homem a uma situação de guerra generalizada, tá? Então, em troca da segurança, os seres humanos firmam um contrato onde eles criam um homem artificial, que é o Leviatã,
né, que é mais poderoso, mais forte do que todos os homens individuais, e este Leviatã tem por finalidade garantir a segurança e estabelecer a justiça. E aí eu estou dando uma reforçada na palavra justiça, porque a gente vai falar sobre a origem da justiça depois, tá bom? Aí a gente tem aqui, né, a obra de 1651, a sua referência à mitologia e também a Bíblia, né, que o Leviatã é um personagem bíblico. Eu não sei agora, acho que é... Ai, gente, não sei de onde que é. Esses dias eu tinha até visto de onde que ele saiu, mas não vou chutar agora. Tá? Que ele é semelhante ou a um polvo gigante, né, o Kraken lá do Piratas do Caribe, ou uma serpente gigante. E aí, a moral da história é que é o ser mais poderoso dos oceanos. Tá? E aí ele tem o seu, ele domina o oceano como um todo, aquela coisa e tal, e esse seria o Estado. E aí o Hobbes é um defensor do absolutismo. Por quê? Porque ele diz que um Estado forte precisa de uma liderança centralizada forte. Então, o rei forte. Beleza? Então, troca da liberdade pela segurança, uma forma de amenizar as injustiças e os conflitos que a natureza desejante do homem estabelece. Aí, o Hobbes hoje, né, a nossa troca da nossa liberdade, da nossa privacidade, também por causa de segurança. Depois vem o Locke, século XVII, eu tinha falado 16, 17, não, 17, pro início do 18. O Hobbes vai dizer que o homem é o lobo do homem, né? Então, o homem é mau por natureza. Para o John Locke, o homem ele não é mau, nem totalmente bom, só que ele é inclinado ao bem. E aí, isso eu esqueci de falar para vocês, o Locke dá um exemplo bastante didático para a gente entender o que ele está dizendo. Tá? Ele diz o seguinte, qualquer criança com um mínimo de entendimento de algo, ela percebe quando uma injustiça está sendo cometida. Né? Se uma criança vê um amiguinho, por exemplo, sendo agredido, alguma coisa, se não for uma criança do capeta, né? Essa criança ela vai tentar consolar de alguma maneira. Então, segundo Locke, o homem tem essa inclinação para o bem. Porém, existe a necessidade de que este ser humano, que é uma tábula rasa, né, que vai aprendendo com as suas experiências, seja, de certa maneira, submetido a um poder maior. Por quê? Porque na ausência total de leis, na presença total de liberdade, embora o homem possa ser inclinado para o bem, existe a possibilidade da existência da injustiça. E aí pergunto para vocês, né? Quem é que tem a capacidade de realizar injustiça sem ser punido? Os mais fortes, né? Os mais... E aí essa força ela pode ser física, financeira, política e assim por diante. Então, o Estado ele surge a partir também de uma necessidade, de uma convenção entre os homens, para garantir a justiça. E em Locke, o Estado tem o dever de fazer valer a justiça, ou seja, de impedir que os mais fracos sejam sublevados pelos mais fortes. Tá? E aí uma diferença entre Hobbes e Locke, o Hobbes é um absolutista, o Locke é um anti-absolutista, embora ambos defendessem a monarquia. Tá? E o Locke ele vai dizer, então, que o poder deste governo emana do povo, não vem de Deus nem do rei. O poder vem do povo. E o povo tem o direito de limitar o poder dos seus governantes. De que maneira? Através das constituições. E o povo também tem o direito de derrubar este governo se ele não respeitar os três direitos inalienáveis, né? A liberdade, a propriedade e a igualdade, não, a busca pela felicidade, tá? E todos são iguais porque todos nascem com esses três direitos.
Beleza? Locke vai redigir a Carta Magna, não, né? A Carta de Direitos, a Bill of Rights lá, né, na Revolução Inglesa. Aí a gente tem aqui, né, a tábula rasa, o Locke, queridas, né? Vamos fazer justiça a quem está aqui. É um dos pensadores que a gente vai estudar também agora na epistemologia. Não hoje, tá? Porque hoje vai a primeira parte, aquela coisa introdutória e tal, conceitos, mas a gente estuda o Locke, porque o Locke, além de ser considerado o pai do liberalismo político, tá? Então ele é uma cláusula pétrea, digamos assim, na filosofia política, né? Tanto quanto Maquiavel, ele também vai ser um grande estudioso, um grande investigador da teoria do conhecimento. Tá? O Locke é um dos grandes representantes do empirismo. Tá? E aí a gente vai ter Bacon, né? Francis Bacon, John Locke, David Hume, tá? Como os grandes empiristas ali. E o Locke vai fazer um esquema genial para explicar como que o homem compreende as coisas, como que, a partir do momento em que eu entro em contato com qualquer objeto, de que maneira que a minha mente processa essas coisas, essas sensações e transforma essas sensações em conhecimento, em lembrança, em memória e depois por um processo genial de associação, eu crio uma verdade em relação a certas experiências que eu vivi. Mas tudo bem. Aqui o indivíduo abandona o estado de natureza, celebrando o contrato social. Com isso, o Estado deve desempenhar o papel de árbitro nos conflitos, evitando injustiças e, consequentemente, a vingança daquele que se sentiu injustiçado. Aqui as duas obras dele, né, os dois tratados. No primeiro, ele desmonta a teoria do direito divino dos reis e no segundo tratado ele estabelece a sua ponderação diante dessas situações. Aí a questão hoje, né, do Locke e tal, e aí nós falamos, por último, de Rousseau. Se eu bem me lembro, a gente viu esse slide e nós vimos este slide, tá? Esse aqui também. Tá? Rousseau dedicou-se particularmente a desafiar a posição de Hobbes acerca do estado de natureza. De acordo com Rousseau, Hobbes simplesmente apropriou-se de pessoas civilizadas e as imaginou em uma situação em que não há sociedade. Segundo ele, não se pode confundir o homem selvagem com os homens que temos diante dos olhos. Logo, a abordagem de Hobbes, para quem o homem é egoísta por natureza, estaria equivocada por imputar ao homem natural algo que é, na verdade, característica da civilização. Gente, essa reflexão eu acho perfeita. Tá? E, inclusive, sou obrigado a concordar com o Rousseau. Tá? Quem sou eu para discordar de Hobbes? Né? Mas o Rousseau ele consegue estabelecer uma coerência muito grande quando ele associa, tá, as características da natureza humana de Hobbes com características sociais que são compartilhadas socialmente, né? A própria questão de moralidade. E aí eu falei para vocês dessa obra, né? Da origem da desigualdade entre os homens. E aí vocês que assistiram, meninas, e a Joana e a Júlia que viram depois, né? A aula devem lembrar que o Rousseau ele constrói uma narrativa, né? Em forma de uma história explicando a transição deste homem natural, tá? Que é um homem que tem uma moralidade tal qual uma girafa, certo? Ele não tem nem conhecimento da linguagem, ele é amoral, porque não existe o certo e o errado. E aí, gente, uma coisa que eu não falei, o Rousseau vai dizer o seguinte, e olha que interessante, não há como dizer, como afirmar que o homem é mau, tá? E nem que ele é bom, porque não existe a noção de bom ou de mal, tá? Então o homem simplesmente é. E aí o Rousseau ele vai
ele vai pender para o bem, tá? Utilizando-se de várias analogias, de várias imagens, digamos assim, né? Utilizando tanto animais da natureza como o próprio ser humano. Lembram daquela historinha do Loki da criança? Então, o Rousseau ele vai entrar mais ou menos nessa linha de raciocínio, tá? E aí ele diz, né, que na natureza é comum você ver cenas que, se você transportar e se você humanizá-las, tá, você vai conseguir aproximá-las de compaixão, dessas coisas, tá? Acho que vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, que o Jean Rousseau dizia. Faz tempo que eu li esse livro e eu não tenho mais na memória, tá? As ilustrações corretas, tá? Dos exemplos, mas é mais ou menos por aí. E aí, num determinado momento, tá? Um grupo de seres humanos que raramente se encontravam, que se associavam por conveniência, tá? Ou por estímulos naturais, como, por exemplo, a necessidade da procriação, eles vão ser isolados, tá? Num local insular, longe do continente. E aí eles vão começar a conviver. É neste momento, né? Então deu um terremoto lá, um maremoto, sei lá, uma parte da Terra se desprendeu do continente, virou uma ilha, e ali ficaram presos uma porção de seres humanos, tá? É somente agora, gente, que para Rousseau o homem sai do estado de natureza e entra num estado de sociedade. Só que ainda não existe o Estado enquanto instituição, tá? Quando que vai passar a existir o Estado? Quando, em função deste convívio, o homem passa a desenvolver todas aqueles elementos que corrompem a natureza humana, tipo inveja, cobiça, sede de poder, vaidade. Com isso vem o crime, né? Vem as mortes, vem a guerra, tá? E aí vocês devem lembrar que eu expliquei, né? Você tem lá as pessoas começam a se reconhecer, dali a pouco elas começam a desenvolver vínculos afetivos, dali a pouco elas começam a se destacar nessa sociedade, dali a pouco algumas mulheres passam a preferir os mesmos homens, né? Pelas características talvez desses homens, né? Capacidade de defesa, capacidade de provisão, né? Aspectos físicos. Com as mulheres acontece a mesma coisa, e aí a gente entra naquele estágio onde os seres humanos eles acabam migrando, digamos assim, para o lado negro da força, tá? Aí surge a inveja, a cobiça, dali é um passo para surgirem os crimes e os conflitos. E aí, gente, num determinado momento, provavelmente, o mais forte vai cercar lá um pedaço de terra, um pedaço mais fértil, e vai declarar que aquele pedaço de terra é dele. Nesse momento surge a desigualdade entre os homens, tá? E é justamente essa ideia, tá, de propriedade que o Marx vai utilizar lá na frente quando ele desenvolve o socialismo científico, tá? Quando ele faz a crítica à propriedade privada. Certo? A primeira propriedade é a propriedade da terra. E a primeira desigualdade que surge entre os homens é a desigualdade entre proprietários e não proprietários da terra. E essa noção, gente, de propriedade da terra, enquanto riqueza, ela vai perpetuar-se na história, tanto que, se vocês olharem bem, é somente nas navegações que o sinônimo de riqueza vai deixar de ser a terra e passará a ser o acúmulo de metais preciosos. É só com a descoberta da América, tá? Porque antes, vocês lembram lá na Idade Média da lei dos primogênitos, tá? Que só o filho mais velho tinha direito à herança, e a herança era a terra.
E aí isso vai criar uma classe social na Europa de nobres sem terras, tá? De nobres que são nobres por nascimento, então eles não trabalham, eles vão se ocupar apenas da guerra, só que eles não têm terras. E aí o que eles vão fazer? Eles vão montar milícias, né? Vão montar grupos mercenários e vão atacar os outros feudos, a começar uma violência generalizada na Europa. E aí a igreja, né, não dá conta tal e consegue tirar essa violência da Europa e colocar nas cruzadas, tá? Em função do quê? Da propriedade da terra, certo? Aqui, deixa eu só ver, né? Quando o homem passou do estado de natureza para o estado de sociedade ou estado de civilização? Em certo momento da história, alguém passou a escravizar outros homens, utilizando a força, criando a propriedade privada, e o Estado, criando a propriedade privada, o Estado e suprimindo a sua liberdade natural. Então, gente, seguindo o raciocínio, tá, o pensamento do Rousseau, esse mesmo ser que cria a propriedade privada, tá, que cerca ali aquela porção de terra e que não é contestado pelos demais, esse ser vai criar o Estado. Por quê? Porque ele vai passar a criar regras. A partir do momento em que ele diz isso é meu e não pertence a ninguém mais além de mim, ele está criando já uma lei. Tá? E aí, a partir da primeira lei, você vai ter as demais leis. E esse cara é o mais forte, e agora a gente pode estender essa singularidade da pessoa mais forte do grupo para a família mais forte, por exemplo, da aldeia. Tá? E depois para o grupo familiar mais forte da cidade. E aí a gente vai ter o quê? O Estado oligárquico, o Estado teocrático e assim por diante. Tá bom? A desigualdade, né, seguindo ali, opondo ricos e pobres, governantes e governados, seria a fonte primeira de todos os males sociais, a origem primordial de todas as outras desigualdades, da qual surgiram a exploração e a escravidão. A passagem do estado de natureza para a sociedade é uma ruptura na qual o homem acaba por distanciar-se de sua essência. Qual é a essência que o Rousseau está falando aqui? Do bom selvagem, tá? Aquele ser amoral. A sociedade, então, condenou o homem a todos os tipos de crime, inveja, cobiça, guerras, mortes, horrores, sede de poder e vaidade. A alma do homem foi se deturpando de forma que hoje ele está irreconhecível. Essas aqui são frases do Tratado sobre a Desigualdade, tá bom, gente? Aí, o Jean-Jacques Rousseau, gente, ele vai escrever uma outra obra chamada Do Contrato Social. Essa obra vem na sequência, tá? Aqui, ó, 755, A Origem da Desigualdade, 762, O Contrato Social. Ele vai dizer o seguinte, que uma vez o homem tendo perdido esta sua essência e em função de uma situação que ele não desejou ver-se obrigado a conviver em sociedade e vendo-se obrigado a conviver numa sociedade com regras, tá? Porque é uma sociedade desigual, uma sociedade violenta, uma sociedade de exploração e submissão, esse ser humano ele vai perceber a necessidade também de estabelecer um contrato. Só que aí entra duas situações, tá, gente? Este contrato social, este acordo de convivência, ele vai poder ser construído, ser firmado de duas formas, tá? Num pacto de submissão, tá? Ou num pacto de liberdade. E aí, quando esse pacto é feito através da submissão, o Estado que se constrói a partir daí é um Estado autoritário. E aí o Rousseau, como um bom iluminista, ele é anti-aristocrático, anti-absolutista e anti-monárquico, tá, gente? E ele vai dizer que essas monarquias, embora algumas, né, fossem menos autoritárias do que as outras, elas são
fundamentadas num pacto de submissão. E aí a própria situação do nobre em relação aos demais, aos não nobres, é também fruto dessa desigualdade social que não tem, segundo Rousseau, fundamento nenhum na natureza humana. Só que existem, e aí isso aqui já é um pensamento utópico, tá? Porque o Rousseau está falando em democracia lá no século XVIII, tá? Em 1762. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Tá? O primeiro arremedo de democracia é após a independência norte-americana, que é em 1700, alguém me ajuda? 1783 que acaba a guerra, né? 1783, fim da guerra, Estados Unidos se torna uma república democrática. Tá? Então percebam que o Rousseau ele é o precursor da democracia moderna, tá bom? Desde a Grécia Antiga desde a Grécia Antiga não existe mais democracia em lugar nenhum no mundo, tá bom? E aí ele vai dizer o seguinte: quando esse pacto social, esse contrato é feito por livre e espontânea vontade de pessoas em pé de igualdade, e aí ele está dizendo aqui, ó, igualdade de direitos, né? De você ter no seu voto o mesmo direito, você sendo mulher, ter o mesmo direito do que o homem. Só para a gente ficar aqui numa coisa bem mais simples, tá? Mas aí entra também o nobre, o não nobre, o servo, aquela coisa toda. Somente aí você vai ter, então, um Estado de democracia, que, segundo Rousseau, seria não tendo outra condição além de continuar, né, não se podendo voltar atrás, então que sigamos no mundo democrático, né, numa sociedade submetida a um Estado, mas um Estado democrático, um Estado de liberdade. O Rousseau hoje, né, o que legitima uma democracia, gente? A situação, problema aqui, né? No Brasil do século XXI, é de suma importância a discussão sobre o conceito de democracia. Rousseau ancora sua defesa da democracia na ideia de soberania nacional. Hoje, lembram muitos, democracia não é ditadura da maioria. Em poucas palavras, se a vontade geral violar determinados direitos, ela não possui legitimidade, independentemente de sua força numérica. E isso, gente, nós podemos trazer muito facilmente para países, tá, que hoje em dia estão com governos com inclinações autoritárias. Eu não sei se vocês estão acompanhando lá as convenções dos Estados Unidos, gente, o show de horrores que foram os discursos do partido do Trump, por exemplo. Só que o Trump venceu as eleições, tá? Não foi a maioria da população, né? Os Estados Unidos é uma situação um pouco diferente. Mas se a gente olhar o Brasil, tá? O Brasil, querendo ou não, o governo venceu as eleições, tá? E aí, assim, a situação que está sendo trazida aqui é que, vamos supor que a maioria decida pela perda de direitos, tá? Há muito pouco tempo atrás, nós tivemos a reforma trabalhista, né? E teve uma pesquisa lá que a população que foi ouvida pela pesquisa, de maneira esmagadora, votaria, considerava a reforma trabalhista uma coisa que devia ser feita. Tá? Só que a reforma trabalhista ela retirava direitos, né? Essa uberização do trabalho que a gente viu acontecer nos últimos 3 anos, gente, é fruto direto da reforma trabalhista, né? Da flexibilização ali da terceirização do trabalho, certo? Então, aonde que está essa ideia de democracia? Ela precisa, de vez em quando, ser discutida, ser reestabelecida. E aqui, gente, eu montei essa tabelinha, tá? Para facilitar para vocês. Claro que isso aqui é uma simplificação e, de certa maneira, também uma generalização, tá? Só que pode servir para vocês, por exemplo, puxarem na memória de vocês outras coisas, outras reflexões aí mais profundas, tá? Então, com relação à natureza humana,
Para o Hobbes, o homem é o lobo do homem. E aí, a partir dessa afirmação dele, né, você já sabe, o homem é mau, o homem é violento, o homem anseia pela guerra. Para o Locke, o homem é uma tábula rasa, ou seja, o homem ele nasce como se fosse um papel em branco, né, e as experiências que ele vai vivenciando vão moldando o seu caráter, a sua inclinação para o bem ou para o mal. Segundo Rousseau, o homem nasce bom, mas por toda parte encontra correntes, né? Grilhões que o prendem aos vícios da sociedade. Essa é mais ou menos assim a frase dele. Então, para o Rousseau, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Com relação ao estado de natureza, né? O que pensa Hobbes? E aí, vendo o estado de natureza de acordo com o significado para cada um deles, tá? Segundo Hobbes, nesse estado de natureza, sem nenhuma regra, sem nenhuma lei, o homem seria levado a um estado de guerra de todos contra todos, porque ele é o lobo de si próprio. Para o Locke, o excesso de liberdade poderia gerar injustiças, a dominação dos mais fracos pelos mais fortes. Segundo Rousseau, o estado de natureza é um estado anterior à vida em sociedade, em que o homem vivia livre, aí a palavra-chave é essa, e solitário pelas florestas. O que pensam os três filósofos sobre a ideia de liberdade? Para Hobbes, o homem ele é livre. Tá? O homem é, antes de mais nada, livre. Só que, por ele ter uma natureza desejante, essa liberdade seria o elemento que o levaria ao conflito e à violência e à destruição da própria liberdade com a morte. Segundo Locke, né, a liberdade é um direito natural de todos os homens, um direito dado por Deus, então inalienável por qualquer governo. Tá? E o Estado ele tem a função de proteger a liberdade, de garanti-la. Embora o Locke fosse sócio da British Slave Company, tá? É um direito de todos os homens europeus brancos, tá? Segundo ele. Vamos fazer aqui a autocrítica. Rousseau, que é a liberdade? Rousseau é uma condição natural do homem, tá? A sociedade que usurpa essa liberdade, impondo essa vida em sociedade, o pacto social. Sobre o Estado Civil, então, para o Hobbes surge a partir de um pacto, né, tem a função de regular as liberdades para garantir a segurança. Para o Locke, o Estado Civil é formado a partir de um contrato social, e aí pacto é um pacto de boca, né, de um acordo de boca. O contrato social ele é um contrato, então ele está registrado no cartório com firma reconhecida, que é a Constituição, tá? E o Estado tem a função de garantir a liberdade e a proteção dos mais fracos das injustiças. Deve ser regulamentado por uma Constituição. E para o Rousseau, o Estado Civil é uma condição não desejada pelos homens, mas impostas por circunstâncias externas a ele. E aí o homem se condiciona a esta vida em sociedade. Beleza? Galera, a gente vai cair 4h23, 25, voltamos às 4h40, tá? Eu posto no grupo do Vestibulex o próximo link, beleza? Vamos lá tomar um cafezinho. Espero vocês daqui a pouco.